Para o público pareciam uma família feliz. Eles têm empresas, têm um filho, mas registros judiciais alegam que eles têm um lado sombrio. Ele é acusado de mandar atacar um homem e sua namorada grávida. A esposa dele também acabou de ser presa por várias acusações. Eles alegam que ela faz parte de uma quadrilha criminosa. Esse é um caso surpreendente, que pode ser um exemplo de como você nunca sabe realmente quem uma pessoa é. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Tudo bem, vamos falar sobre essa nova reviravolta nessa história maluca de suposta violência de gangues em uma cidade tranquila de Indiana. Conheçam a família Bachman. Courtney e Henry, pais que vivem em New Albany, Indiana, fica no sul de Hoosier, do outro lado do rio de Louisville, Kentucky. Os Bachman são empresários locais. Eles têm um bar e uma loja de tatuagem. Pelo que vimos, os Bachman parecem um casal muito legal. Parece que eles têm uma filha, uma menina, e parece que essa família realmente tem a vida bem organizada. No dia 13 de maio deste ano, tiros foram disparados por volta das 11 horas, do lado de fora deste estabelecimento, em New Albany, Indiana. Agora, felizmente, ninguém foi morto, mas supostamente um SUV parou, disparou vários tiros e fugiu. Um transeunte foi baleado no pé em uma barbearia. 3 pessoas foram presas pelo tiroteio. Aqui estão as fotos deles: Joseph Flesia, Cody Vest e Aaron Brown. A polícia afirma que Joseph Flesia pagou $5.000 a Aaron Brown para supostamente atacar um homem e sua namorada grávida. Ele teria dado a arma para Aaron Brown cometer o crime. Segundo documentos judiciais, ao ser preso, Aaron Brown delatou os co-réus. Ele forneceu a localização de evidências-chave neste caso. Agora, Vest é acusado de ajudar a alterar o SUV usado pelo atirador para encobrir o crime. Tudo isso aconteceu em maio. Os 3 homens também estão enfrentando acusações graves relacionadas a drogas. Mas a polícia ainda não tinha terminado a investigação. A investigação deles levou a um empresário local chamado Henry Bachman, um homem de família. Agora, quando Bachman foi preso, isso foi em setembro, vizinhos contaram a Abu Has que ele era muito legal e gostava de conversar. Ele era dono de um bar e de um estúdio de tatuagem, ambos invadidos pela polícia em setembro, quando foi preso. E acontece que Flesia, aparentemente, não era o único disposto a pagar dinheiro para eliminar um alvo. O homem que foi alvo do tiroteio disse que Bachman tinha algo contra ele. Isso ocorre devido aos laços deles com a gangue de motoqueiros fora da lei. De acordo com o Departamento de Justiça, as gangues de motoqueiros fora da lei são organizações cujos membros usam seus motoclubes como canais para atividades criminosas. São organizações criminosas bem estruturadas cujos membros praticam crimes violentos, tráfico de armas e drogas. Neste caso, a vítima disse que não estava em boa situação com um capítulo fora da lei chamado Menace 13. A polícia analisou o celular de Bachman e achou várias ligações entre ele e Flesia. Em uma das ligações, Brown, que é o suposto atirador, diz que ouviu Bachman dizendo a Flesia que estava frustrado porque a vítima ainda não tinha sido assassinada. A polícia também teve acesso a um grupo de conversa no aplicativo Signal, supostamente com membros do Menace 13. A conversa mostra Bachman compartilhando uma foto da vítima, alvo do suposto atentado, com um policial e dizendo que ele estava mudando de lado. Alguém responde: ele sabe demais para estar mudando de lado. Em mensagem, Bachman teria dito a Flesia para, abre aspas, cortar relações ao falar da vítima. Documentos judiciais indicam que câmeras flagraram Brown entrando na casa de Flesia dias antes do atentado e saindo com um AR-15 e munição. Além disso, há ligações feitas da prisão, todas monitoradas pelas autoridades. Nessas chamadas após sua prisão, Flesia supostamente afirmou, citação, Henry deveria pagar todos os meus honorários. E ele também diz, faça o Henry entender o recado.
Basicamente, ele precisa pagar meus honorários advocatícios, ou eu e ele vamos ser muito bons amigos pelos próximos 56 anos. Foto de Henry Bachman. Ele enfrenta várias acusações, incluindo conspiração para assassinato. Agora, pelo que sabemos sobre Bachman e sua família, ele está na cadeia, aguardando julgamento por um crime que pode resultar em um tempo significativo de prisão. Considere a esposa dele, Courtney, e a filha pequena. Mas então surge a reviravolta mais recente nessa história. As autoridades dizem que Courtney não é inocente. Esta é a foto da ficha policial de Courtney Bachman. Ela foi presa e acusada de corrupção nos negócios, 2 acusações de lavagem de dinheiro, 3 de roubo, totalizando $750 mil, e um agravante por crime enquanto membro de gangue criminosa. Segundo o News and Tribune, após a prisão do marido, investigadores passaram a investigar um bar dos Bachman. Investigadores afirmam que Bachman disse não ter registros de folha de pagamento e pagar funcionários em dinheiro. As autoridades teriam encontrado quase $35 mil em dinheiro na casa deles. Também descobriram que o casal teria declarado vendas menores ao estado de Indiana entre 2023 e 2025, somando $287.778. Bachman também deixou de recolher cerca de $20 mil em imposto sobre vendas nesse período. Courtney Bachman pagou fiança pelas acusações, mas seu marido pode ser julgado no próximo mês. Agora, o homem que parece estar ligando todos nessa história. Neste caso, Brown. Ele pode estar fornecendo essas informações porque fez um acordo judicial em troca de sua cooperação. Agora, para comentar, está comigo Jim Trusty, ex-chefe da seção de crime organizado e gangues do Departamento de Justiça. Obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco no Law and Crime. Por isso, é tão bom conversar com alguém que tem experiência com isso. Porque às vezes, quero dizer, não querendo cair no clichê de que só ouvimos essas coisas em filmes. Mas esse parece ser o tipo de caso que poderia ser assim. Primeiramente, quão ativas são as gangues de motoqueiros quando se trata de atividade criminosa? Sim, eles têm uma vida útil bem longa. Sabe, certamente existem vários tipos de clubes de motoqueiros que não estão envolvidos em atividades criminosas ou se estão em um nível muito baixo. Isso quase nunca chama a atenção das autoridades. Mas há algumas organizações estabelecidas como os fora da lei, tema de hoje. Anjos do Inferno, sabe? E outros tipos de gangues regionais de motoqueiros que se afiliaram a organizações nacionais. E eles ainda estão por aí, sabe? E geralmente são voltados para drogas e violência e pode ser um pouco fechado. Pode ser difícil saber o que acontece de fora, mas eles continuam por aí todos os dias. Parece que sim. E nesse caso, aparentemente, houve algum tipo de problema que eles tiveram com o alvo desse suposto atentado. Ele estava em má situação com a gangue. Quero dizer, nesses casos, porque eu consigo ver onde é. Você acusa alguém de planejar um atentado. Mas ao processar um caso assim, como você o relaciona a algo maior? Se observasse toda a organização da qual eles seriam membros, a gangue de motoqueiros Menace 13? Sim, ótima pergunta. Para qualquer gangue ou organização criminosa, trabalhei anos em casos federais de organizações corruptas e influenciadas por extorsão. Sabe, você está procurando um padrão de atividade de extorsão. Então você está procurando por mais de um incidente. Você busca a melhor informação direta e interna possível. Às vezes é uma escuta telefônica, às vezes as gangues são descuidadas ao usar o telefone. Não acho que isso faça parte deste caso. Mas também, se você não pode fazer escutas telefônicas e tenta pressionar as pessoas, você tenta conseguir informantes. Sempre ouvimos sobre a omertá, o código de silêncio nas gangues criminosas, especialmente entre as de motoqueiros que têm longa tradição nisso. Isso é interessante por 2 motivos. Primeiro, grande parte da violência nas gangues, como neste caso, é direcionada ao próprio grupo. Eles se preocupam com quem coopera com a polícia, quebrando a regra de ouro. A segunda coisa é que, apesar de toda a conversa deles sobre Omerita e de toda a condenação aos caras que estão em má situação porque são acusados de cooperar quando são presos, muitos deles acabam delatando.
Então, sabe, esse é um caso em que dá para perceber, lendo nas entrelinhas e até mesmo de forma explícita em alguns pontos da denúncia. Os caras foram presos e logo começaram a contar tudo o que lembravam. Então, as autoridades acabam tendo uma grande vantagem nesse caso específico de tiroteio. Mas se você tentar ampliar isso para contar toda a história do Menace 13, como eram chamados, ou de um afiliado fora da lei, então você precisa buscar um contexto histórico. Você tem que cavar e encontrar cada vez mais informações, né, que pode ser tráfico de drogas, pode ser atos de violência, pode até ser certos tipos de fraude que se qualificariam para transformar isso em um caso de extorsão. Sim, e nesse caso, as 3 pessoas presas em conexão com o tiroteio originalmente estavam todas enfrentando acusações de drogas. E isso parece estar no centro desse caso também. Você trabalhou em casos federais, casos grandes. Quando se trata dos suspeitos nesse caso, nesse momento, não digo que sejam peixes grandes, mas em termos de nível dentro de uma gangue, como isso se compara à atividade geral de um grupo nacional como os fora da lei? É difícil saber até agora. Quero dizer, olha, uma coisa que você quer saber dos seus colaboradores, e parece que nesse caso eles já fizeram um acordo prevendo cooperação com o Sr. Brown. Você quer saber qual é o histórico, né? Você sabe há quanto tempo eles estão na gangue, qual é a posição deles. Eles têm um papel de liderança dentro da gangue de motoqueiros, isso já diz muita coisa. Como você entra em uma gangue dessas, sabe, em muitas gangues você é espancado para entrar. É difícil fingir que você não sabia que era uma organização violenta. Quando você passa, sabe, meio minuto ou 1 minuto apanhando feio dos seus novos colegas. Há muito trabalho investigativo, analisar relatórios e prisões antigas, convencer pessoas a colaborar e conversar com colaboradores e vítimas. Você pode montar um caso que te dá um conhecimento sólido sobre esse grupo Menace 13. Na verdade, com o que sabemos desse tiroteio, ainda é difícil comparar com outras organizações nacionais. E Brown chama a atenção porque, segundo documentos do tribunal e relatórios, ele e todos entregaram as provas. Quero dizer, ele teve que fazer um acordo por isso. Ele vai pegar, segundo dizem, 12 anos de prisão. Mas também acho que, se esse fosse um grupo de pessoas disposto a tentar matar alguém, supostamente porque estavam muito próximos da polícia ou estavam mal vistos pela gangue. E esse cara entregou todo mundo, e todo mundo sabe o nome dele. Como será a vida dele na prisão? É difícil, são 12 anos, mas metade da pena está suspensa. Então ele se saiu até bem para uma tentativa de assassinato ou por ter solicitado um assassinato. Então ele vai cumprir algo em torno de menos de 6 anos quando tudo estiver dito e feito. Eu não sei se ele está mais seguro na cadeia ou nas ruas. Porque a realidade é que a maioria dessas gangues tem contatos lá dentro. Tem pessoas que estão lá. Então ele pode acabar vivendo em algum tipo de unidade segregada. Na maioria dos sistemas prisionais, a custódia protetiva parece ser o caminho. Acho que se eu fosse para a prisão, eu meio que, sabe, me voluntariaria para ficar sozinho. Mas a realidade é que isso é muito desgastante mentalmente. Então, muitas pessoas que começam na custódia protetiva percebem que ficar trancado 23 horas por dia não é para elas. E querem voltar para a população, mesmo que isso seja muito perigoso para elas. Então, sabe, ele provavelmente vai estar sempre olhando por cima do ombro, principalmente como um colaborador. A única coisa boa que posso dizer é que suspeito que outras pessoas nessa cadeia também podem ter colaborado. Apesar do discurso dele sobre perseguir quem quebrou regras e foi visto como um policial, no fim das contas, parece que todos estão apenas salvando a própria pele, e de certa forma isso diminui a importância do Sr. Brown. No caso do Brown, sei que os advogados de Henry Bachman, no julgamento, vão atacar a credibilidade do Brown dizendo: eu não tive nada ao pabas a ver com isso. Talvez você tenha mensagens dizendo: não gostava da vítima. Eu não sou advogado, mas esse é o argumento que eu suponho que eles provavelmente fariam. O que entra na decisão de oferecer ou não um acordo para alguém e reconhecer se ele realmente vai ser uma testemunha confiável neste julgamento? Sim, ótima pergunta. Em primeiro lugar, é muito tempo a portas fechadas ouvindo uma proposta. Em outras palavras, dando a ele a oportunidade de conversar com você e provar seu valor. Ao te dar detalhes, alguns você já conhece e pode conferir se ele fala a verdade, outros são novos para você. É parecido com lidar com cobras, é preciso cuidado, senão elas mordem. Parte disso é interno.
Você está ali entrevistando ele, tentando saber se protege alguém, incrimina alguém injustamente ou se é coerente, porém, para o júri, o principal costuma ser a corroboração. O que mais posso mostrar para provar que ele fala a verdade? Acho que, se me lembro bem, eles conseguiram uma gravação da casa do Flésia mostrando o Brown com a arma. Isso prejudica o Brown ao mostrar que ele é um participante ativo, mas está de acordo com o que Brown já havia dito antes de recuperarem o vídeo. Quanto mais você mostrar fontes independentes como outros colaboradores conectados a ele ou mensagens de texto, melhor. Ou recuperações físicas como a arma que aparentemente eles conseguiram, o carro que foi em direção a Louisville. Qualquer coisa que eles tenham que mostre que esse cara falou a verdade vai ser muito importante para a aceitação do júri. Depois você tem Courtney Bachman, que foi presa. E parece que há muitas acusações de crimes financeiros relacionados a esse bar que eles possuem. Ela pagava os funcionários em espécie. Ela declarou ao estado de Indiana valores bem menores, de centenas de milhares de dólares. Parece suspeito para a administração do negócio, mas quanto ao possível envolvimento dela com crimes do marido, como você interpreta esses números de subdeclaração? Por que pagar funcionários em dinheiro seria relevante se ela é acusada de integrar esse sindicato do crime organizado? Sim, quero dizer, se você quer fazer do Bar dos Motoqueiros o centro da gangue, faz sentido mostrar que até a operação do bar era totalmente suja. E que sabe, como marido e mulher, você certamente pode inferir que o marido tinha conhecimento ativo do que ela estava fazendo. Acredito que isso está mais relacionado à pressão. Eles não querem fazer um caso de imposto por algumas centenas de milhares de dólares perdidos em Indiana. Acho que eles estão vendo isso como colocar o máximo de pressão possível em tantas pessoas quanto conseguirem. A pressão sobre ela também pode servir como pressão sobre o Sr. Bachman. Eles podem chegar a oferecer um acordo e dizer: ou você se declara culpado ou atacaremos sua esposa. Se aceitar o acordo, talvez possamos poupá-la ou ser mais leves com ela. Vamos ver se ainda há cavalheirismo nas negociações com a família Bachman. Suspeito. E com Bachman, porque parece que o principal elo é Flesia, mandando mensagens para Bachman e eles tendo algum tipo de conversa. Havia mensagens no chat do Signal, do qual Bachman fazia parte, e Brown disse que ouviu algumas coisas. Sei que ainda há muito que não sabemos e pode surgir no julgamento. Mas, como advogado de defesa, você gostaria das suas chances neste momento de tentar talvez desvinculá-lo desse crime que aconteceu? Quão forte parece ser o caso que Indiana pode ter neste momento? É simplesmente cedo demais. Quero dizer, quando você chega, acho que o que você faria como advogado de defesa seria dizer: olha, eu entendo que isso não parece um caso totalmente sólido. Não parece mesmo. Não é um caso baseado em provas forenses, por exemplo. Ele se baseia em cooperação potencial e no testemunho de muitas pessoas que têm problemas, quero dizer, inclusive a vítima, com certeza. Mas, no fim das contas, a gente realmente não sabe o que não sabe. Pode ser que exista um vídeo de vigilância que registrou o atropelamento. Eles não precisavam incluir isso na documentação limitada que vimos, ou talvez ainda não tivessem recuperado na época. Então, o caso pode ficar consideravelmente mais forte para o governo. Agora, de início, você diria: é um caso baseado em colaboradores, eles têm bagagem. Esse cara fez um bom acordo. Outros podem não querer cooperar. Então, sim, você pode tentar o caso. Pelo que você está vendo agora, é cedo demais para saber todo o material de descoberta, sabe? Tudo o que você vai ver. E então, com os Bachmans, quero dizer, eles eram donos de negócios, na verdade, ainda são, e são inocentes até que se prove o contrário. Mas, sabe, donos de negócios na comunidade parecem uma família legal à primeira vista. Teve gente que, quando ele foi preso, não conseguia acreditar que ele seria acusado de algo assim. Quando você vê atividade criminosa organizada, talvez seja uma gangue de motoqueiros ou algum outro tipo de atividade criminosa organizada. Com que frequência, na aparência, eles parecem membros muito normais da sociedade, mas têm operações por trás dos bastidores que ninguém perceberia até que uma prisão seja feita? Sim, vou te dar um exemplo. Estive muito envolvido na acusação da MS-13, uma gangue diferente da Menace 13, embora todos fossem fascinados por esse número.
Isso me chamou a atenção porque os membros da MS-13 que processamos na área metropolitana de Maryland, Distrito de Colômbia e Virgínia, quase todos tinham empregos diurnos. Eles saíam para trabalhar na construção ou nas ruas, então não havia atividade criminosa das 9 às 5, de segunda a sexta. Na sexta à noite eles se reuniam, saíam e decidiam matar um rival e faziam isso. Então era realmente uma espécie de dicotomia estranha, porque você tinha pessoas que pareciam ser apenas trabalhadores comuns que faziam trabalhos normais. Talvez eles não tivessem muitos amigos ou familiares para apoiar. Eu acho que ele é a pessoa mais trabalhadora e cumpridora da lei. Mas havia essa dicotomia, essa dupla personalidade de ser produtivo de dia e fazer um trabalho pesado. E então chegar em casa, se juntar a uma gangue e sair para matar pessoas. Sempre fui fascinado por gangues de motoqueiros, tipo os Hells Angels, que podem ter uma sede como o Clube dos Elks, um lugar real e conhecido. E mesmo assim, eles são reconhecidos, tipo, pelo Departamento de Justiça, como uma organização criminosa. A MS-13 não possui uma sede de clube rotário local em nenhuma cidade. Como essas gangues de motoqueiros são tão públicas, algumas até promovem eventos de caridade, mas ao mesmo tempo tem esse lado criminoso, onde vemos histórias como a que está sendo alegada aqui. Acredito que isso ocorre porque há muitos clubes de motoqueiros que mencionam os 99% e o 1%. Todo motoqueiro de clube diz que faz parte dos 99%, ou seja, somos pessoas da lei. E o problema é que o 1%, né, ou seja lá qual for o número, que realmente se envolve em coisas criminosas, diz a mesma coisa e tenta manter uma imagem pública. Então, ó, você está certo, eles não são o único tipo de gangue que tentaria se envolver com relações públicas. Os reis latinos, por exemplo, tentavam eleger pessoas para cargos públicos como eles. Então existe algo meio estridente nisso. Acho que, para os motoqueiros em particular, há uma visão um pouco nostálgica americana de que eles não são realmente uma grande ameaça para ninguém fora dos seus próprios círculos. E que existe um histórico de eles não se envolverem em atividades criminosas, pelo menos para a grande maioria das pessoas que andam de moto. Então, é uma dinâmica estranha que você apontou, mas acho que existe quase uma romantização de como esses caras agem e de que eles não são realmente tão perigosos. Mas a realidade é que eles são. Eu só acrescentaria que os promotores federais fazem o possível para ir atrás das sedes dos coletes, tentando confiscar tanto propriedades físicas quanto até propriedade intelectual dessas gangues. E eles tiveram resultados variados ao longo dos anos em relação à propriedade intelectual. Mas quanto à propriedade física, geralmente conseguem comprovar como parte de uma organização influenciada e corrupta pelo crime organizado e apreender isso. Sim, é um caso fascinante de Indiana, perto de Louisville. Sei que alguns réus serão julgados no próximo mês, veremos o desfecho. Jim Trusty, prazer tê-lo no Law and Crime. Claro, é um prazer, bom te ver. Isso é tudo do programa da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart, nos vemos na próxima vez.